Eu já mencionei em vários vídeos, né, as motos que eu já tive, dentre elas a Mirage 250, a Virago 535, a Marauder 800 da Suzuki, Marauder ou Marauder, cada um fala de um jeito, mas é a mesma moto. A Aprilia Pegasus, e dessa ninguém pergunta. E agora a Gordona aqui, um casamento já mais longo, há 3 anos. Eu não parava com nenhuma delas. Era incrível como eu estava andando em uma moto de olho em outra já. Nem curtia o que eu tinha na mão, como eu curto hoje a Super Gordona aqui. Mas tem gente que me pergunta muita coisa sobre a Marauder, principalmente as diferenças dela com a Dragstar. E são muitas. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, para não deixar por último, como eu sempre deixo, é a transmissão final. A Cardan, né, aqui na Dragstar, e corrente, coroa e pinhão na Marauder. Tem quem prefira a simplicidade de uma relação corrente, coroa e pinhão, e também o custo de manutenção menor, caso você tenha, né, algum problema no Cardan. Nem se compara ao preço de um kit de relação novo, mesmo sendo caríssimo. O da Marauder não se compara, né? E essa é a primeira grande diferença entre as duas. Motorização, ela realmente anda muito mais, né? É uma moto de 800 cilindradas, bem mais solta do que a Drag aqui. A velocidade de cruzeiro dela é 120, ela anda numa boa. Eu cheguei a viajar nela nessa velocidade aí. Na época eu era mais machista do que hoje, não tinha ainda o trauma do acidente que eu sofri, e andava mais soltinho por aí, né? Então 120 direto. Eu cheguei a voltar de Minas Gerais pela Fernão Dias nessa tocadinha aí, média de 120, um pouquinho mais às vezes, um pouquinho menos. Então ela anda mais, é um motor mais forte, tem mais torque. Eu não vou falar de ficha técnica, tá? Tô falando de impressões de quem já teve a moto. Agora, outra grande diferença, que é a mesma coisa lá com a Shadow 750, eu já toquei nisso, mas a Marauder tem uma refrigeração líquida. Ela é mista, na verdade. Ela tem as aletas, né, como a Shadow, tem as aletas ali nos cilindros para refrigeração a ar, um auxílio, né, e é refrigerada basicamente a líquido de arrefecimento, não é água, né? Cuidado aí. Então ela tem radiador, tem bomba d'água, mangueiras, é um mini sistema de um carro. É um mini motor refrigerado como a grande maioria dos carros, né? Tirando os carros que também são refrigerados a ar, os mais antigos. Então essa é também uma grande diferença, e para mim a principal, assim como no Shadow. Se você prefere esse tipo de arrefecimento, por conta de que ele na cidade você sente menos a quentura nas pernas e tal. Só que o que acontece? Se ligar a ventoinha, se você pegar um trânsito muito pesado e por acaso acionar a ventoinha, que ela tem ventoinha, ela vai jogar esse ar quente, ela vai puxar o ar frio, né, da frente e jogar o ar quente para trás. Aí é mais fácil você encostar e descer da moto, porque ela vai virar um soprador térmico nas suas pernas. Nem pensar em andar de bermuda com uma moto dessa, você vai cozinhar mesmo. Então tem essa desvantagem de você tocar num trânsito mais pesado e por acaso ela chegar na temperatura de acionar a ventoinha e fizer isso com você parado num semáforo, por exemplo. Você tá frito, literalmente, cozido pelo menos, a vapor. Mas o que acontece, a temperatura de trabalho dela, ela é mantida. Então numa estrada jamais vai ligar essa ventoinha, não tem como. A simples circulação da água, né, a administração de água fria com água quente, o radiador, o trabalho do radiador, as aletas, né, aletas dos cilindros já auxiliam muito na refrigeração, mesmo numa tocada mais suave como essa minha aqui, ó, um pouquinho mais de 80 por hora. Tô passeando mesmo. E mesmo assim ela já refrigera, não precisa andar a milhão para refrigerar, como algumas motos esportivas aí que precisam, né, de velocidade para refrigerar, mesmo com radiador, mesmo com todo o sistema lá, válvula termostática e tudo mais. Então essas seriam as principais diferenças. Agora, é uma baita moto, ela estando boa, ela estando conservada, né, com histórico de manutenção decente, mínimo decente,
você tem moto pro resto da vida. E uma coisa que eu destaco bastante na Suzuki, que a Marauder foi a primeira moto assim Suzuki que eu tive, e de cara já destacou uma coisa: o acabamento deles é muito bom, é muito, não tem rebarbinha, não tem sobressalto, não tem, não, a moto é muito bem construída. É daquela época, né? Assim como a Drag, assim como a Shadow, que eram motos para durar mais, para durar uma vida toda muitas vezes. Se você cuidar, são motores assim para sei lá quantos mil quilômetros sem abrir, sem mexer. Lógico que ele vai ter o seu desgaste, né? Mas você cuidando bem, esse desgaste é lento, ele demora muito, roda muito antes de precisar de uma manutenção mais severa. Então é uma baita moto, muito bem construída. Uma curiosidade aqui: o fabricante do tanque da Marauder é o mesmo fabricante, é o mesmo fabricante do tanque da Mirage. É exatamente o mesmo tanque. Então, se você precisar de um tanque para Marauder, nem pensar em procurar assim. Você vai lá e procura como tanque para Mirage 250, vai ser muito mais fácil e com certeza mais barato para adquirir. É o mesmo tanque, tudo igualzinho, exatamente o mesmo projeto. Muito massa isso, né? Eu percebi isso porque eu prestava muita atenção em todas as motos que eu tive, né? Conheço cada polegada aqui. E quando eu adquiri a Marauder, eu comecei a olhar. Aí eu fui até um amigo que tinha uma Mirage e começamos a comparar, né? É exatamente o mesmo tanque, sem tirar nem pôr. Muito massa isso, né? E acaba ajudando, né? Na hora de, se você precisar de um tanque desse, buscar o da Mirage, que é mais em conta, com certeza. Beleza? Espero ter ajudado você que tem essa dúvida entre Dragstar e Marauder 800. Vale a pena conhecer a moto e vale a pena comparar e ver, né, se o seu gosto, a simplicidade da refrigeração a ar da Dragstar ou a refrigeração mista, mas basicamente líquida, da Marauder. Essa é a única grande diferença entre as duas, ok? Um forte abraço, muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo e até o próximo vídeo.